Seja muito bem-vindo. Permita que a voz de Deus fale ao seu coração e libere o milagre que Ele já começou a operar nos bastidores de sua vida. Fique conosco até o final. Tem gente que não grita, mas por dentro, o eco do silêncio é ensurdecedor. O peito aperta, a respiração fica curta e uma pressão constante se instala na alma. É um fardo que ninguém vê, uma dor que não tem nome e que a pessoa carrega em segredo. Ela sorri, cumprimenta, trabalha, cumpre com todas as suas responsabilidades, mas lá no fundo, sente que deixou alguma coisa pelo caminho. Não é um arrependimento do que fez, é uma saudade profunda, um luto pelo que não viveu. Aquele sonho antigo, aquele plano que parecia um mapa do tesouro na sua mente, aquela visão clara de onde queria chegar e quem queria ser. Mas por alguma razão, a vida foi empilhando boletos, cansaços, prazos e dores. E quando você se deu conta, aquele fogo virou cinza fria. Você ainda se lembra do que era, apenas não sabe se ainda pode acreditar. Você aprendeu a viver no piloto automático, como se a vida fosse uma lista de afazeres a ser concluída. O dia começa e termina na mesma rotina, e no fim da noite, quando a cabeça toca o travesseiro, vem aquela pontada estranha que não tem nome. Não é tristeza, não é ansiedade. É uma mistura de frustração com um vazio pesado, como se algo dentro de você ainda estivesse esperando. É duro admitir, mas o que nos sufoca não é a ausência de resposta, mas o medo de ter se enganado esse tempo todo. Será que fui eu que inventei isso? Será que não era para mim? Será que confundi emoção com direção de Deus? E se eu estiver vivendo uma ilusão? Essas perguntas não gritam. Elas sussurram e corroem a alma, uma a uma. O mais cruel de tudo é quando a gente começa a se convencer de que amadurecer é abandonar sonhos, que crescer é parar de acreditar em milagres e que fé de adulto é uma fé sem expectativa. Como se o preço da responsabilidade fosse enterrar os desejos mais profundos da alma. Mas não foi assim que Jesus viveu. Ele sonhou o maior de todos os sonhos, a salvação da humanidade. E não foi assim que Deus nos criou. Ele nos fez para a glória, para o propósito, para a visão. O Espírito Santo não opera no conformismo. Ele é o vento que move, o fogo que acende, a fonte que renova. Ele é o Deus que insiste em reavivar a chama. Você pode até não lembrar quando tudo isso começou, mas algo aí dentro ainda lembra como era, quando você fazia planos com os olhos cheios de empolgação. Lembra daquelas orações que eram quase um grito de guerra, cheias de fé e certeza? Quando você sentia Deus do seu lado dizendo: vai, eu estou nisso com você. Mas os dias foram passando, as portas se fechando, e a cada frustração, uma parte sua ficou pelo caminho. Olhar para aquele sonho se tornou um lembrete doloroso do que deu errado, em vez de uma promessa do que ainda vai dar certo. Mas e se você estiver errado? E se o tempo que passou não foi uma pausa de Deus, mas uma construção silenciosa? E se o que você achou que perdeu, na verdade, só estava sendo guardado, protegido, para ser revelado no tempo perfeito? E se o que você pensou que morreu nunca morreu? Ainda vive, mesmo que fraco, é porque a vida de Deus ainda está aí. Ele não planta sementes para que elas morram antes de florescer. Você seguiu em frente, mas não por inteiro. Continua andando, mas arrastando pedaços que já não se encaixam na sua rotina. Sabe fazer tudo o que precisa, mas perdeu o brilho, a alegria, o propósito. As pessoas te veem funcionando, entregando, cuidando de todos. Elas veem o seu sorriso, a sua força. Mas por dentro, você sabe, algo se calou. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Cada não que a vida te deu, cada porta que se fechou, cada amigo que duvidou, cada oração que parecia sem resposta. A cada pancada você foi ajeitando o lado de fora, mas ignorando o grito abafado de dentro. E o que resta é esse desconforto educado. Você vive, mas não se sente vivo. O mais traiçoeiro é que esse conflito não grita, ele sussurra. Sussurra no meio de uma reunião, no caminho de casa,
quando você vê alguém fazendo o que você sonhou, quando escuta um testemunho de alguém que viveu aquilo que você orou, e ele te lança a pergunta mais simples e mais dura: se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? Essa pergunta te coloca na parede. Você responde com sinceridade ou com aversão segura, aquela que você criou para não sofrer mais? Ser honesto significa reconhecer que algo ficou para trás, e ignorar esse algo te corrói por dentro, drenando a sua energia e a sua paz. Talvez você tenha se convencido de que era só uma fase, ou que não era vontade de Deus. Talvez essas frases tenham saído da sua boca, mas lá no fundo você sabe que não teve paz quando abandonou. Você não sentiu alívio, sentiu dor. Uma dor disfarçada de praticidade. Uma dor que você tentou sufocar com produtividade, com espiritualidade, com ocupação. Mas nenhuma dessas coisas, por mais nobres que sejam, substitui a sensação de estar alinhado com o que você nasceu para viver. O seu maior medo não é fracassar de novo. É tentar de novo e descobrir que tudo foi invenção da sua cabeça, que você sonhou sozinho, que confundiu emoção com revelação. Por isso você prefere não mexer mais nisso. É mais seguro fingir que superou do que lidar com a possibilidade de ter errado feio. Só que essa postura te prende em um mundo de dúvidas. Nem volta, nem vai, nem abandona, nem recomeça. O tempo passa e o peso aumenta, porque viver fora do que você carrega por dentro é um tipo silencioso de sofrimento. Ele não te derruba por fora, mas te esvazia por dentro. E a pergunta que você mais evita é a que mais te persegue. E se tiver sido Deus mesmo? Porque se foi Deus, então o tempo não apaga. As circunstâncias não cancelam. Os fracassos não anulam. E isso te deixa num conflito ainda maior. O que fazer com essa chama que insiste em não apagar? A dor mais crua mora aqui. Você começou a achar que maturidade é parar de sonhar, que a única forma de não se frustrar é não querer mais nada. Mas conformismo não é paz, é uma prisão. E o Espírito de Deus não habita em quem se acomodou. Ele habita em quem ainda espera, mesmo que cansado. É nesse lugar que você está agora. Nem no começo, nem no fim. Nem cheio de fé, nem totalmente descrente. Apenas tentando não sentir muito. Mas Deus vê, Deus sabe, Deus lembra. E mais do que isso, Deus não desistiu do que Ele colocou aí no seu coração. A mentira mais cruel que o inferno tenta colar em você é essa: acabou, a chance passou, você perdeu o tempo e agora só resta suportar o que sobrou. Essa mentira se esconde atrás de boletos, de filhos para criar, de cansaço acumulado. Ela se veste de realidade, de sensatez. Mas na verdade é só cansaço camuflado. Mas há uma verdade que precisa rasgar esse véu de uma vez por todas. Deus não planta a eternidade à toa. Ele não desperdiça sonhos. Ele não brinca de iludir seus filhos. O que Ele acendeu, Ele sustenta. O que Ele falou, Ele vela para cumprir. Você pode ter mudado de cidade, de rotina, mas Deus não mudou de planos. Ele é fiel ao que prometeu. E a sua crise não é sinal de fim. É a prova de que você ainda carrega o DNA do céu. Quem desistiu de verdade não sente mais nada. Mas você sente. E sentir é a prova de que ainda existe vida no que parece morto. O céu não depende do seu histórico para cumprir promessas. Depende só de uma coisa: que você volte a crer. Não com a força de antes, mas com a maturidade de quem entendeu que não é sobre pressa, é sobre fidelidade. E essa fidelidade não precisa de palco, nem de confetes, nem de aplausos. Ela começa no silêncio, no sim sussurrado. Deus, eu ainda acredito. Dito entre lágrimas, eu não sei mais como, mas eu ainda estou aqui. E é isso que muda tudo, porque quando você volta a dizer sim, o céu inteiro se movimenta. O que Deus disse ainda está de pé. Ele não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Essa é a esperança que você precisa. A certeza de que nada foi em vão. Cada lágrima, cada espera, cada pausa, cada luta escondida,
Tudo tem peso de eternidade quando o sonho nasceu em Deus. E o que nasce em Deus não morre. Pode até ficar em silêncio por um tempo. Tem um versículo que parece escondido na poeira das páginas menos lidas, mas carrega o tipo de peso que só quem já esperou demais consegue reconhecer. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará. É como se Deus estivesse dizendo: não se atreva a enterrar o que eu ainda estou construindo. Abacuque não recebeu essa palavra em um momento de conquista. Foi no meio do caos, no meio da opressão, no meio do silêncio. Ele não viu o milagre, não assistiu a promessa se cumprindo diante dos olhos, mas ouviu o que precisava ouvir, que o que Deus promete tem prazo, e esse prazo não se mede pelo seu relógio. A visão pode parecer parada, mas está se apressando, e isso, para quem já se sentiu esquecido, é quase um escândalo espiritual, porque parece mentira, mas é a mais pura verdade. É como se a eternidade estivesse andando em silêncio ao seu lado, enquanto você acha que nada acontece. E é exatamente esse tipo de fé que não ganha palco em cultos barulhentos, porque não promete espetáculo, não vende aceleração, não estimula euforia. Ele só oferece uma certeza silenciosa. Deus não falha. A visão é dele, o tempo é dele. E se for dele, vai acontecer. Pode não ser quando você queria, pode não ser da forma que você imaginou. Pode até te encontrar cansado com menos forças do que no começo, mas vai acontecer. E quando acontecer, vai fazer sentido até o silêncio. Eu lembro quando li isso pela primeira vez, não como quem passa o olho na leitura anual da Bíblia, mas como quem está desesperado por uma resposta no chão, com o rosto virado para o lado, sem nem conseguir dizer amém. E aquela frase explodiu por dentro. Se tardar, espera. Parecia deboche, mas era cura. Porque eu entendi que o problema não era o tempo da promessa, era o tempo do meu coração. Eu queria que Deus me respondesse no ritmo da minha ansiedade, mas Ele estava me respondendo na frequência da eternidade. E isso exige confiança não em mim, mas nele. Tem gente que acha que o silêncio de Deus é ausência, mas às vezes o silêncio é só Ele esperando você voltar a confiar. E confiar não é fazer barulho. É continuar mesmo quando o barulho sumiu. É não apagar a luz do quarto mesmo quando parece que ninguém mais vai entrar. É segurar firme no que foi falado, mesmo quando tudo em volta muda de cor. Porque a visão não se ajusta à estação, ela continua firme. Ela se apressa, ainda que aos seus olhos pareça estar parada. E talvez seja isso que você mais precise ouvir agora. Não é você que sustenta a promessa, é a promessa que sustenta você. É ela que te acorda. É ela que te impede de enlouquecer. É ela que te lembra quem você é quando tudo parece desmoronar. O sonho não é uma distração, é uma âncora. É a prova de que Deus ainda conversa com você. E se Ele ainda conversa, você não foi esquecido. Lembra daquele dia em que você orou e sentiu algo diferente? Lembra daquela confirmação que parecia óbvia? Lembra do que queimava no seu peito ao ponto de você ter vontade de sair correndo para obedecer? Aquilo não foi imaginação. Aquilo foi o toque inicial de uma construção eterna. E a boa notícia é que mesmo quando você parou de construir, Deus não parou de desenhar. O que Ele começou naquele dia ainda está em curso e a visão ainda virá. Você não precisa de provas, precisa de fé. E a fé que sustenta não é a fé que entende tudo, é a fé que respira fundo, levanta mais uma vez e diz: Senhor, eu continuo crendo mesmo sem ver nada. É nesse tipo de fé que a visão floresce, não porque você força, mas porque você permanece, e quem permanece vê. Deus, eu não sei por onde começar porque a alma aqui do outro lado está cheia demais para fingir que está tudo bem. Tem sonhos guardados que já foram engavetados tantas vezes que a pessoa começou a achar que aquilo era loucura. Tem promessas que ela achou que entendeu errado, mas agora, Pai, alguma coisa está renascendo, e isso só pode ser o Senhor.
Então, eu oro por esse coração. Oro para que todo o peso de decepção, de comparação, de abandono seja arrancado agora, no nome de Jesus. Que essa pessoa volte a sentir a liberdade para acreditar no que um dia queimou com tanta força em seu coração. Espírito Santo, sopra agora de novo. Destrava o que a rotina congelou. Desfaz o que a frustração moldou. Leva ela de volta para o dia em que sentiu que tinha nascido para algo específico. Que ela volte a lembrar o que viu. Que ela volte a crer no que ouviu. Que ela perceba que o tempo não foi desperdício, foi construção. Mesmo nas fases onde tudo parecia perdido, o Senhor continuava escrevendo. Restaura, Deus, restaura a coragem, restaura a inocência espiritual que permitia sonhar sem medo. Restaura a ousadia de quem não precisava de garantia para começar. Restaura a alegria de quem se via fazendo o que nasceu para viver. E mais do que isso, restaura a fé de que o Senhor ainda está nesse sonho, que ele não era só emoção, que era um sussurro do céu, que era direção. Senhor, eu oro contra toda mentira que tentou calar essa voz interior, toda palavra de gente que zombou, toda experiência que deixou marca, todo trauma de tentativas frustradas, todo cansaço que virou prisão, que tudo isso caia por terra agora. E que no lugar dessas vozes, essa pessoa ouça só uma, a tua, a voz que diz: eu ainda estou aqui, eu ainda acredito no sonho que plantei em você, eu não mudei de planos. Renova as forças de quem está cansado. Levanta quem já tinha aceitado viver pela metade. Chama de volta quem tinha parado de esperar. Mostra a Deus que o Senhor não coloca desejos eternos dentro de nós por acaso. Que aquilo que parece um sonho antigo é, na verdade, uma semente eterna, esperando o tempo certo para florescer. E que esse tempo talvez tenha começado agora. Toca onde nenhuma voz humana alcança. Cura o que nem essa pessoa sabia que precisava ser curado. Faz ela sonhar de novo, mas dessa vez com mais maturidade, com propósito, com discernimento, com firmeza. Que ela não volte a sonhar como antes. Que ela volte melhor, mais inteira, mais pronta, mais cheia do Senhor. Porque se o Senhor ainda está nesse sonho, então nada está perdido. Você não é fraco por ter sonhado alto. Não é ingênuo por ainda sentir falta daquilo que um dia te moveu. Esse sonho não foi um erro de percurso. Foi um código que Deus escreveu dentro de você para te manter vivo por dentro, mesmo nos dias mais secos. E se doeu tanto enterrá-lo, é porque ele nunca foi descartável. Foi promessa. Não é tarde. Você não perdeu o tempo. Você só passou pelo tempo necessário para se tornar alguém que carrega o sonho com mais fé do que medo. Agora você não quer só conquistar, você quer obedecer. Você não busca mais por validação, busca por propósito. E é exatamente aí que tudo muda. O tempo não volta, mas o plano não foi anulado. E o que parecia enterrado começa a brotar devagar, mas com raízes. A promessa ainda vive, e o que Deus colocou aí dentro do seu coração ainda vai realizar o que foi enviado para cumprir. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, te trouxe amparo e esperança, curta este vídeo como um ato de fé. E se você faz parte de um grupo de família no WhatsApp, envie essa oração lá também. Pode ser exatamente o que alguém da sua família precisa ouvir neste momento. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas orações diariamente e venha caminhar conosco em oração todos os dias. Não esqueça de olhar a descrição do vídeo. Eu separei com muito carinho Bíblias lindas e livros cristãos inspiradores para você. E adquirindo pelos nossos links, além de se edificar com a leitura e com os aprendizados, você ainda apoia esse canal a crescer e continuar levando fé a mais pessoas. Confira outros vídeos do nosso canal e seja ainda mais abençoado e edificado por Deus. Até o próximo vídeo.